Livro dos Espíritos, terceiro livro, capítulo 1, As Leis Morais. Conhecimento da lei natural. Questão 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Todos a podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que a querem procurar. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Questão 620. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após sua encarnação? Ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e dela conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo, mas os maus instintos do homem a faz esquecer. Questão 621. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Uma vez que o homem carrega a sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Ele a esquecerá e menosprezará. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Questão 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Questão 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não os extraviaram pelos falsos princípios? Aqueles que, não estando inspirados por Deus e que se deram, por ambição, uma missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como, em definitivo, eram homens de gênio, no meio mesmo dos erros que eles ensinam, frequentemente encontram-se grandes verdades. Questão 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Questão 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Questão 626. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus e antes dele. Delas não tinham conhecimento senão por intuição? Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam, pois, compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando as quis procurar, e por isso os preceitos que elas consagram foram proclamadas em todos os tempos pelos homens de bem e por isso também que se encontraram seus elementos da doutrina moral e todos os povos
da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Tem a nos ensinar alguma coisa a mais? A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos que as praticam. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e o apreciar com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Questão 628. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela, pouco a pouco. De outra forma, ela nos ofusca. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado receber hoje. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra, e da qual faziam mistério aos profanos, segundo eles. Deveis compreender com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o homem de Estado nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que, ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamento. São muito fáceis de coordenar graças à chave que vos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam, até aqui, vos parecer sem razão, e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudos nesses materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a vossa instrução.